Se você vai fazer o Enem 2025, talvez você esteja agora com dificuldade de saber como começar. Por um lado, já passou o carnaval, então você tem aquela sensação que você tem que começar logo, mas por outro, a prova ainda tá longe, o que pode fazer com que você procrastine, e essa não é uma boa ideia. Por isso, eu criei um guia completo de como começar a se preparar para o Enem 2025 da maneira certa, porque começar da maneira errada pode significar não ter motivação, ter que recomeçar inúmeras vezes, não enxergar resultados, e a gente não quer isso. Então pega papel e caneta, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te trazer a possibilidade de tirar nota 1000 na redação do Enem 2025. Eu sou a Luma, sou doutoranda em letras, especialista em redação, e se você vai fazer vestibular para medicina, se você vai fazer o Enem, este é o seu canal. Você já pode se inscrever agora e ativar o sininho, porque o que eu vou te apresentar aqui esse ano vai fazer toda a diferença no seu resultado, eu tenho certeza. O primeiro passo para se preparar para uma prova é a gente conhecer o calendário. Quais são as datas que são importantes, porque não adianta nada você ter uma super expectativa para o vestibular e perder, por exemplo, a data da inscrição. Esse, inclusive, era um dos meus maiores medos quando eu fazia vestibular. As datas oficiais do Enem 2025 não foram divulgadas ainda, pelo menos não até o dia em que eu tô gravando esse vídeo. Mas a gente consegue prever mais ou menos quando as coisas vão acontecer com base nos últimos calendários. O primeiro grande marco para o Enem é a publicação do edital. O edital geralmente é publicado em março, até agora ele não saiu, mas assim que ele sair eu vou fazer o vídeo aqui no canal lendo o edital junto com vocês. E ele é um documento que diz basicamente quais são as regras do jogo. Geralmente esse documento não traz muitas conclusões assim inovadoras, porque ele fala o básico sobre a redação do Enem, mas a gente tem que estar de olho nele, porque se alguma grande mudança for acontecer na redação, por exemplo, um novo motivo de nota 0, ou algum motivo que levava a nota 0 deixar de levar, coisas assim, isso vai estar escrito no edital. Além disso, o edital desse ano é especialmente importante porque a banca que corrige a redação do Enem, que é o Sebrasp, fez inúmeras promessas em relação ao processo de correção do Enem. Então pode ser que grandes mudanças aconteçam, e se elas acontecerem, elas têm que estar no edital. Ano passado a gente ficou esperando desde março a publicação do edital, mas ele só foi publicado em maio. Então é mais ou menos essa a previsão de tempo que a gente tem para esse ano. Depois do edital, a próxima data importante é o momento da solicitação da taxa de isenção. Algumas pessoas não precisam pagar para fazer o Enem, elas podem pedir isenção. Existem algumas regras e você precisa cumprir o calendário. O pedido de isenção acontece antes da inscrição. Então, se você acha que na hora de se inscrever você pode colocar lá e não pagar pela inscrição, não é assim. Primeiro você solicita a isenção e depois você faz a sua inscrição. Essas características da isenção, elas vão estar no edital. Então, de qualquer forma, a gente tem que esperar o edital. Junto com isso, entra um outro movimento que é o de justificativa de ausência. Se você se inscreveu no Enem passado, pediu isenção, ganhou isenção e não foi fazer a prova, você precisa justificar o porquê. Senão, você não pode pedir isenção novamente. Mas essa justificativa é só para quem pediu isenção, para quem não precisou pagar a taxa de inscrição, tá bom? Ok, depois disso vai sair o resultado da isenção, então perceba que são vários passos que você tem que estar acompanhando. E então a gente chega no dia mais importante de todos, que é o dia da inscrição. Sem fazer a sua inscrição, não adianta você ter a preparação incrível, você não vai conseguir realizar o seu sonho de entrar em medicina. Geralmente as inscrições acontecem em maio e podem ir até junho. Ano passado foi do final de maio até o meio de junho. Então, esse é um momento em que você tem que estar muito atenta, coloca na tua agenda. Quando abrirem as inscrições, eu vou avisar, principalmente lá no meu Instagram, @lume., então você já pode me seguir lá, porque essa é uma data que a gente não pode perder. A minha dica é, assim que as inscrições forem liberadas, você já vai fazer, não deixa pra última hora, porque a inscrição é um processo longo, tem um monte de coisa que você tem que preencher, você tem que prestar muita atenção no que você tá preenchendo, você pode ter dúvida e ter que pesquisar na internet como preencher isso ou aquilo, então não deixa pra última hora, tá? Por favor. A próxima etapa é o pagamento da taxa de inscrição. Existe uma taxa
para você fazer o Enem, se você não é aluno do ensino médio ou não se encaixa nos critérios do pedido de isenção. E essa taxa vai gerar um boleto, esse boleto tem data de vencimento. Vamos combinar que você também não vai deixar para pagar no último dia, vai que você chega lá, a lotérica tá fechada, o pagamento não deu certo por algum motivo, então assim que você gerar esse boleto, você já corre e faz o pagamento. Concomitantemente, acontece uma coisa muito importante, que é a solicitação de características especiais para a prova. Existem algumas questões de saúde física e mental que permitem com que as pessoas peçam uma prova específica. Isso acontece para alunos surdos, isso acontece para alunos cegos, para alunos autistas, enfim, tem uma lista de características, de questões de saúde que caracterizam essa prova diferente. E não é chegar no dia do Enem e achar que essa prova vai ser aplicada de forma diferente para você. Você precisa comunicar isso ao INEP na data correta. Isso também vai estar escrito no edital, tá bom? E por último, há também a possibilidade de solicitação de atendimento pelo seu nome social. Então, se você tem um nome social que é diferente do seu nome de nascença, você pode solicitar que esse nome social esteja presente no dia do Enem e não o seu nome de nascença. Isso também precisa ser solicitado se você desejar. Ok, esses são os grandes marcos, não tem datas oficiais para isso, mas a gente sabe que de agora até junho, mais ou menos, vai estar acontecendo tudo isso. Então a gente não pode dar bobeira, tem que estar super alerta. Uma dica também é você seguir o perfil do INEP, o perfil do MEC, né, para acompanhar as publicações deles, colocar alarmes no seu celular, marcar no seu calendário assim que essas datas saírem, para que você não perca nada. O segundo passo, na minha opinião, é priorizar a redação. Uma vez que tá tudo certo, você fez sua inscrição, beleza, vou fazer o Enem, tá tudo confirmado, redação em primeiro lugar, porque a redação é a principal alavanca de uma média final, por inúmeros motivos. Primeiro, que é a única parte da prova que vale 1000. Segundo, que é a única parte da prova sobre a qual a gente tem alguma previsibilidade. A gente não sabe o tema que vai cair, mas sabe quais são as competências, sabe que vai ser um texto dissertativo argumentativo, sabe que vai ter que argumentar, sabe o perfil de tema do Enem, que é o tema problema. Então, as nossas maiores chances de sucesso estão na redação. É muito mais fácil você tirar uma nota de 900 para cima na redação do que em qualquer outra parte da prova. E ela é a principal responsável pelos meus alunos que passam em medicina. Eles sempre relatam a mesma coisa. O terceiro passo é aplicar a técnica dos 3 M's. Então, antes de você começar a se preparar para o Enem, você já entendeu que você precisa focar em redação. Mas antes de você começar a estudar redação, você precisa definir 3 M's: mentor, método e material. Muita gente não determina um mentor, quem vai ser a pessoa que vai te ensinar redação. Então, na escola o professor diz uma coisa, na internet você assiste inúmeros vídeos de inúmeros canais, cada um diz uma coisa diferente, você não sabe o que seguir, e isso é muito problemático. Pensa comigo, um time de basquete tem um técnico na beira da quadra, e não 2, 3, 4 ou 5, porque é muito difícil você seguir orientações de várias pessoas ao mesmo tempo. Então você precisa escolher um mentor e escolher muito bem. Graças a Deus, hoje em dia dá pra fazer isso. Na minha época, que a gente usava a internet só pra postar foto na frente do espelho, a gente tinha que seguir as orientações do nosso professor da escola, do cursinho. Hoje em dia não, você tem a possibilidade de pensar, poxa, conheci a Luma, me identifico com o jeito dela ensinar, vou seguir o que ela fala, o que ela orienta. Depois, método. Não adianta você ter um mentor se esse mentor não tem um método, se ele te ensina coisas soltas, coisas aleatórias sobre redação. Isso também não vai te trazer um bom resultado, especialmente se você quer medicina. Se você quer medicina, você sabe que uma nota de 900 para cima, nem isso pode ser suficiente. A gente quer ali um 940, 960 para cima. Então a responsabilidade é muito grande. Sem um método testado, validado e atualizado, muito importante isso, para o Enem 2025, porque esse ano a prova vai ter sim algumas diferenças na redação, algumas novidades, não tem como você garantir que você vai ter essa nota. E por último, material. Aquela postilona de cursinho que é gigante, que é cara, que não serve pra nada quando a gente fala em redação, que tem um monte de teoria de redação e proposta de redação, isso não é material. Isso não vai te preparar de verdade, você precisa de um bom material de consulta. Muitas pessoas não tiram 900 mais na redação do Enem porque elas não têm um bom material para consultar, ou acham que não pode consultar porque no dia do Enem não vai poder. Você vai consultar
para que no dia do Enem você tenha as coisas na sua cabeça. E aí, claro, você vai fazer, no meio do caminho, os simulados, nesse caso, sem consulta. Beleza, defini, Luma, os 3 M's, método, material e mentor. Agora você precisa organizar a sua semana. A melhor lógica para preparação de redação é uma lógica semanal, não uma lógica diária. Então não é todo dia ter que fazer coisa de redação, ter que pensar em redação, e sim olhar para semana. Qual que é o objetivo da minha semana? E aí você vai organizar algumas rotinas separadamente. Primeiro, você vai colocar uma rotina de estudo. Tem que estudar a redação toda semana, igual estuda qualquer outra matéria. Esse é o momento de você assistir aula, fazer anotação, tirar dúvida. E aí, claro, você vai assistir aula do mentor que você escolheu, do método que você escolheu. Não é qualquer aula, não é aleatório, que tudo parece muito importante na internet. Se você for pesquisar redação, meu Deus, tem inúmeros vídeos para você assistir. Mas essa aleatoriedade não vai te ajudar. Redação aleatória é igual a nota aleatória. E para passar em medicina, a gente não precisa de uma nota aleatória, a gente precisa de uma nota exata. Uma nota certa. Você vai colocar também um bloco de treino de redação separadamente do bloco de estudo. Não dá pra, na hora que você vai fazer redação, você não sabe o que dizer, quando você vê, você tá lá pesquisando, assistindo aula de redação. Hora de assistir aula é uma, hora de fazer redação, você vai, claro, consultar o material e só. Você não vai estudar a redação na hora de treinar. Quanto melhor você estuda, mais fácil vai ser treinar separadamente. E aí precisa de mais 2 coisas na tua semana. Um momento para tirar dúvidas, né? Porque quem tem dúvida não consegue fazer uma redação com segurança. Então precisa tirar dúvidas e precisa também ter um momento de autoanálise, que é aquele momento em que tua redação chega da correção. Não adianta só chegar da correção, você fazer a tua redação, mandar e ficar nesse piloto automático, você vai começar a repetir erros. Então, errar não tem problema, mas ficar repetindo os erros não faz o mínimo sentido. Então você precisa de um momento para pegar essa redação corrigida, com uma boa correção, claro, tem que ser uma correção com amor, não uma correção com raiva, e você fazer toda a análise daquilo, ver o que você tem que focar, o que tá faltando para outra semana. Com tudo isso em mente, cronograma, redação como prioridade, 3 M's e organização semanal em blocos, você vai conseguir se preparar direito para o Enem 2025. Eu vou falar mais sobre tudo isso na semana de redação para medicina, que vai acontecer no dia 31 de março, 1º e 2 de abril. E é gratuita. Para se inscrever, eu vou deixar o link aqui nos comentários.